Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a creatina. A creatina é provavelmente um dos ingredientes mais pesquisados, mais estudados na área da nutrição desportiva. Existem vários estudos, montes de estudos que falam sobre a creatina. E é provavelmente, a par com a proteína, um dos suplementos mais consumidos também em todo o mundo por desportistas. A creatina é um aminoácido. Está presente essencialmente no músculo esquelético e no cérebro. É produzido pelo nosso corpo. O nosso corpo consegue produzir a creatina a partir de outros 3 aminoácidos, lisina, glicina e metionina. A nível de alimentos, podemos encontrar a creatina, boas fontes de creatina, em carne vermelha, peixes como o salmão e o atum. A creatina é essencial para a produção rápida de ATP. O que é isto, ATP? ATP consiste numa molécula de adenosina e 3 grupos de fosfato. Daí o nome adenosina trifosfato. E é a energia que o corpo usa para desempenhar as suas tarefas do dia a dia. Qualquer ação que necessite de energia, ATP é aquilo que o corpo usa. E o ATP é produzido a partir do ADP, que é uma molécula de adenosina com 2 grupos de fosfato. Para produzir ADP para ATP é preciso acrescentar mais um grupo de fosfato. Então, para percebermos de que forma é que a creatina contribui para este processo e é útil na produção de energia, temos que perceber o que é que acontece à creatina quando nós a consumimos. Quando nós consumimos creatina, seja através dos alimentos ou da suplementação, ela, dentro do nosso corpo, ela liga-se a uma molécula de fosfato, formando a fosfocreatina, ou creatina-fosfato. Ela depois é armazenada nas células musculares. Quando o corpo precisa de produzir ATP rapidamente, energia rápida, por exemplo, quando nós estamos a fazer um sprint, quando estamos a fazer séries de musculação, powerlifting, algum movimento que seja de curta duração e alta intensidade, é preciso criar ATP de forma rápida. Portanto, lembram-se que o ATP é produzido a partir do ADP. Falta-nos aqui um grupo fosfato para produzir o ATP. Então, nestas situações, o corpo vai buscar a fosfocreatina, que estava armazenada, volta a quebrá-la, sai o grupo de fosfato que se junta ao ADP. E aqui nós conseguimos formar ATP, conseguimos formar energia. É desta forma que a creatina contribui para a produção de energia. O que acontece é que o nosso corpo consegue produzir diariamente cerca de 1 grama de creatina por dia. No entanto, está cientificamente demonstrado que as nossas células musculares conseguem reter mais fosfocreatina do que aquela que nós retemos só a partir da alimentação. E é aqui que entra a suplementação com creatina. Se nós consumimos creatina através da suplementação, isso vai resultar num aumento das reservas de fosfocreatina nas nossas células musculares. Portanto, sempre que o corpo precise de sintetizar ATP para responder ao exercício, por exemplo, a uma série de musculação, nós temos ali a fosfocreatina pronta a ser quebrada para criar a molécula de ATP. O resultado disso, nós conseguimos aumentar as nossas repetições, a nossa carga na musculação, ou aumentar o nosso tempo, o nosso sprint. Logo, vamos também, quando formos recuperar, o corpo compensa sempre, quando recupera, vai-nos permitir indiretamente aumentarmos a nossa massa muscular. A principal função da creatina, como eu disse, é fornecer energia. Depois ela tem os efeitos indiretos, que é, por exemplo, o aumento da massa muscular. Outro dos efeitos que a creatina tem, e é muito falado por aí fora, na internet, é o seu efeito de retenção de líquidos. Realmente a creatina puxa líquidos para o interior da célula. Daí elas ganharem volume e causarem um efeito de retenção de líquido. Isto não é necessariamente mau, porque de facto nesse líquido estão contidas vitaminas, minerais, aminoácidos, e eles também são puxados para o interior da célula, permitindo que a célula responda melhor ao estímulo provocado pelo exercício. É também por esse facto que a creatina também contribui para o processo de síntese proteica, porque ela absorve aminoácidos para o interior da célula. Para nós reduzirmos o efeito de retenção de líquidos, basta beber muita água ao longo do dia enquanto estivermos a consumir creatina. Quanto mais água bebermos, também mais vamos urinar e expulsar os líquidos. Uma das questões mais discutidas nos fóruns de musculação é se a creatina etilester é mais facilmente absorvida do que a creatina monoidrato. Se formos ler as páginas das lojas de suplementos e aos produtos à base de creatina etilester, realmente eles dizem que sim, mas de um ponto de vista científico não podemos dizer isso. Se vocês derem uma olhadela aqui no estudo 1, o estudo da referência 1, vou colocar todos os estudos na descrição do vídeo, para vocês verem. Esse estudo comparou
comparou estas duas creatinas nessa variável da absorção, e esta foi a conclusão. Quando comparada com a creatina monoidrato, a creatina etilester não foi mais eficaz em aumentar os níveis de creatina no músculo e no sangue, nem a melhorar a composição corporal, a massa e a força muscular. Outra questão que se coloca muito quando se fala de creatina é se realmente é necessário essa fase de carga, ou se essa fase de carga é uma manobra de marketing das lojas e das marcas de suplementos. O que consiste a fase de carga? Na fase de carga, para nós saturarmos as células musculares com creatina, nós num período de normalmente 5 dias consumimos cerca de 20 gramas de creatina, com doses divididas ao longo do dia, doses de 5, por exemplo, 5 gramas. Nesses primeiros 5 dias fazemos dessa maneira e depois nos restantes dias consumimos só uma dose de 5 gramas, que é para manter a creatina, os níveis de creatina nas células musculares. Será que isso é necessário? Bom, apesar de haver indicações de que isso não é obrigatoriamente necessário, pelos estudos que estão disponíveis, parece ser uma forma bastante eficaz de rapidamente tirarmos proveito da creatina. Se olharmos, por exemplo, para o estudo da referência 2 aqui na descrição do vídeo, neste estudo os voluntários consumiram, durante os primeiros 6 dias, 20 gramas diários de creatina, doses divididas ao longo do dia. Nos restantes dias da experiência, consumiram apenas 2 gramas. E então esta foi a conclusão. Após 6 dias de suplementação com 20 gramas de creatina por dia, a concentração total de creatina muscular aumentou aproximadamente 20%. Esta concentração elevada foi mantida nos 30 dias seguintes com um consumo de 2 gramas de creatina por dia. Outro estudo, o estudo da referência 3 aqui na descrição, encontrou resultados semelhantes. Aqui o protocolo utilizado foi mais ou menos o mesmo. Nos primeiros 5 dias os voluntários consumiram 20 gramas de creatina, nas restantes 5 semanas consumiram apenas 2 gramas. E realmente também foi possível verificar um aumento da quantidade de creatina no músculo. Portanto, apesar de vocês também, se calhar, sem fazer uma fase de carga, não é necessariamente obrigatória, se não o fizerem, provavelmente também ao fim de algum tempo vão colher os benefícios da creatina, mas fazendo esta fase de carga, ao que podemos ver pela publicação científica, parece ser um método eficaz de rapidamente aumentar as reservas de fosfocreatina nas células musculares. Daqui vamos para a questão de como tomar a creatina. Outra das questões frequentes é se deve tomar a creatina antes ou depois do treino. Bem, por aquilo que nós podemos observar, não é tão importante quando se toma a creatina, se antes do treino, se depois do treino, mas sim saturar as células musculares de creatina para que realmente elas possam aumentar as suas reservas de fosfocreatina para nós podermos ter energia mais rapidamente no nosso treino. Portanto, mais importante do que tomar antes ou depois é procurar fazer esta fase de carga e depois a fase de manutenção com cerca de 5 gramas diários de creatina. É importante, quando vocês fazem a creatina, toma-se por ciclos, ou seja, vocês tomam, por exemplo, uma embalagem e depois devem fazer uma pausa entre 1 a 2 semanas, que é para não habituarmos o nosso corpo a ter creatina de fontes externas e a continuar a produzir a sua própria creatina. Isto é um conselho importante que tem sempre de ser tomado em conta. Passamos agora para outra questão. É preciso tomar creatina com hidratos de carbono para ela ser mais bem absorvida? Porquê que se faz esta questão? Porque os hidratos de carbono, como é sabido, estimulam a libertação de insulina. E a insulina faz com que as células musculares aumentem a absorção dos nutrientes que recebem. Portanto, teoricamente, se nós criarmos este pico de insulina, esta resposta insulínica, as nossas células vão receber mais creatina. Apesar de haver estudos que não encontraram um benefício em combinar creatina com hidratos de carbono, por exemplo, o estudo da referência 4, aqui na descrição do vídeo, há vários outros estudos onde realmente é demonstrado que consumir creatina com hidratos de carbono aumenta as reservas de fosfocreatina nos músculos. Por exemplo, o estudo aqui da referência número 5, os indivíduos deste estudo tomaram 20 gramas de creatina durante 5 dias, juntamente com 93 gramas de hidratos de carbono. E esta foi a conclusão do estudo. A suplementação com creatina conduziu a um aumento de fosfocreatina nos músculos e de creatina total nos grupos A e B. Mas o aumento de creatina no grupo B, ou seja, o grupo que consumiu creatina mais hidratos de carbono, foi 60% maior do que no grupo A. 60% mais fosfocreatina nos músculos do que aqueles que tomaram a creatina sozinhos. Parece valer realmente a pena criar aquele pico de insulina.
Outra descoberta interessante é que existe outro ingrediente que pode aumentar ainda mais, promover ainda mais a absorção da creatina por parte das células musculares. É o ácido alfa-lipoico. O ácido alfa-lipoico mimetiza a ação da insulina, ou seja, promove os mesmos efeitos que a insulina, aumenta a absorção por parte das células musculares. E neste estudo da referência 6, durante 5 dias, 3 grupos de indivíduos, um deles consumiu 20 gramas de creatina, o outro consumiu os 20 gramas de creatina mais os 100 gramas de hidratos de carbono, e o terceiro grupo consumiu a creatina, os hidratos de carbono e 1 grama de ácido alfa-lipoico, e obteve os melhores resultados que todos os outros 2 grupos. Esta foi a conclusão do estudo. Vou citar. Estes resultados indicam que o consumo de ácido alfa-lipoico, juntamente com creatina e uma pequena quantidade de sacarose, ou seja, de hidratos de carbono de rápida absorção, pode aumentar o conteúdo de creatina muscular, em comparação com o consumo de somente creatina ou creatina com sacarose. Ou seja, segundo aquilo que nós vimos aqui, parece realmente ser benéfico consumir a creatina com hidratos de carbono ou então ácido alfa-lipoico. Não é por acaso que uma das formas de creatina mais conhecidas no mundo, o Celtec, tem, para além da creatina, tem uma grande quantidade de açúcares e tem também ácido alfa-lipoico. Este vídeo não poderia terminar sem abordar uma questão importante quando se fala em creatina: se é seguro tomar creatina, se há efeitos colaterais negativos, se faz mal ao organismo. Existem muitas coisas espalhadas aí pela internet que a creatina faz mal, provoca cólicas, queimbras, insuficiência renal. Porquê que se diz que a creatina pode provocar insuficiência renal, pode fazer mal aos rins? Porque quando a creatina fosfato é quebrada, ela produz uma molécula chamada creatinina. A creatinina, se os teus rins estiverem a funcionar de forma saudável, a creatinina é filtrada pelos rins e depois é expelida através da urina. E aquilo que se diz aí pela internet é que o consumo de creatina te vai dar cabo dos rins. Ao longo daqui a 20 anos tu já não vais ter rins. Será que isso é verdade? Vamos olhar aquilo que diz a ciência. Aqui no estudo da referência 9, este paper consiste numa revisão de estudos feitos ao longo de 40 anos, estudos feitos com creatina, que analisou também a função renal, todo este assunto que estamos a discutir. Esta foi a conclusão, prestem atenção. A suplementação com creatina tem um impacto mínimo na concentração de creatinina e na função renal em adultos saudáveis. Embora as concentrações de creatinina possam aumentar após longos períodos de suplementação com creatina, o aumento é extremamente limitado e pouco provável de afetar a eliminação da creatinina. Vamos ver outro estudo, referência 10. Conclusão. Nem a curto, médio ou longo prazo, a suplementação com creatina induziu efeitos nocivos nos rins de pessoas saudáveis. Lá se vai o mito de que o consumo de creatina faz mal aos rins e provoca insuficiência renal. Não. Isto é como a questão do colesterol e dos ovos. Se tu és uma pessoa saudável, se os teus rins estão a funcionar de forma impecável, tu não vais ter problemas por consumires mais creatina. Esquece isso. Relativamente aos outros problemas associados aí ao consumo de creatina, vamos olhar para a referência do estudo 11. Este estudo concluiu o seguinte: recentemente, alguns estudos realizados para aumentar o conhecimento existente sobre os relatos anedóticos dos efeitos colaterais da creatina indicaram que, em indivíduos saudáveis, a suplementação com creatina, mesmo com uma utilização a longo prazo, pode ser considerado um auxiliar ergogénico eficaz e seguro. Ou seja, se estás com medo de consumir creatina, não temas. Se és saudável e se seguires as doses recomendadas, podes consumir à vontade e vais trazer daí os benefícios já explorados ao longo deste vídeo. Para terminar, queria-vos só deixar aqui a referência do estudo 12. É a posição oficial da Sociedade Internacional de Nutrição Desportiva sobre a creatina. É um artigo longo, mas tem lá, são 100 referências, salvo erro, ou seja, muitos dos estudos publicados sobre a creatina abordam muitos destes assuntos que eu já discuti ao longo do vídeo. Creio que é uma leitura interessante também, por isso recomendo a leitura a vocês. Obrigado por terem acompanhado mais este vídeo. Tirem as vossas dúvidas aqui nos comentários, partilhem o vídeo se gostaram, subscrevam também o canal e até uma próxima.